Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Uma palavra de fé para o seu coração. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Não volto não. Deus é bom. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deuteronômio 28. Fala pro irmão que está do lado aí, você está muito chique hoje, viu, irmão? Fala para ele aí, você está elegante, né? Glória a Deus. Deus é bom. Hoje é dia dos namorados, não é, irmãos? Tô vendo muitos namorados, um casal de namorado, outro casal aqui, outro casal aqui. Esse casal de namorado que já está há 40 anos namorando, glória a Deus. Quem aí tá mais? Deixa eu ver os casais aí, tá cheio de namorados aí. Tem umas moças que os seus namorados não estão aqui, mas eles virão, amém, Jesus? Ele vai vir, o seu esposo vai vir, em nome de Jesus. Logo, logo, ele vai estar aí, do seu ladinho aí, todos os cultos, buscando a Deus com a Bíblia aí, aprendendo a palavra. Quem crê nessa bênção? Está escrito na Bíblia, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Fica tranquilo que aos pouquinhos você vai ver a bênção chegando lá, em nome de Jesus de Nazaré, amém? E glória a Deus por isso. Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 28 é a nossa palavra de hoje. Se tiver alguma dificuldade aí, você pede, que esses irmãos obreiros bonitos aí te ajudam. Tá aí a irmã ajudando ali no meio, outra irmã lá no cantinho. Quem tiver dificuldade aí para achar, você pede aí que eles te ajudam, em nome de Jesus. E glória a Deus. Tudo pronto, irmãos? Hoje é dia 12, não é isso? 12 de junho. Vamos fazer uma oração, queridos, em nome de Jesus? Põe sua mão em cima da Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor. Eu peço uma bênção sobre a ministração dessa palavra. Nós aqui na igreja vamos acompanhar essa mensagem. E depois esse culto vai ser colocado lá no canal da igreja, do YouTube, para que outras pessoas possam acompanhar essa mensagem. Depois esse culto também vai ser transmitido para outros meios aí, e muita gente vai ser alcançada com a bênção do Senhor. Eu oro, eu peço a bênção, que todo atrapalho, todo impedimento seja tirado, e que a mão do Senhor, em nome de Jesus, opere nessa manhã em nosso meio. É a nossa oração, em nome de Jesus, e amém. Amém? Irmãos, a palavra de hoje está aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, e fala aqui sobre ouvir a voz de Deus. Olha o que está escrito aqui, queridos. Deuteronômio 28, 1 diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Aí, irmãos, ele vai entrar numa sequência de versículos, que são ao todo aí 14 versículos, que vão falar de coisas boas que podem acontecer na vida daqueles que ouvem a Deus. Existe uma diferença entre você ouvir, eu não sabia disso, mas tem uma diferença entre você ouvir e você escutar. Para mim era tudo igual, ouviu, escutou, para mim era tudo igual. Até que eu ouvi alguém explicar, a pessoa diz assim: olha, quem ouve é aquele que presta atenção. Você fala, a pessoa presta atenção, ela guarda aquilo e ela coloca em prática. E escutar é aquela pessoa que só recebeu uma informação do ouvido, mas nem prestou atenção no que está sendo dito. Às vezes você está dirigindo seu carro, ou está lá no ônibus, lá com a fone de ouvido, ouvindo a notícia, escutar a notícia aí, ouvir alguma coisa, mas você nem prestou atenção no que estava sendo dito. Ouvir tem uma grande diferença em escutar. Escuta, foi qualquer coisa. Eu fui no culto, o pastor pregou uma palavra lá. O que ele pregou? Falou umas coisas boas lá. Eu fiquei até emocionado, saiu uma lágrima. Mas ele falou sobre o quê? Ele falou lá um versículo lá que nem lembro. Mas o culto foi bom. Essa pessoa, ela não ouviu a pregação, ela apenas escutou, ela esteve presente.
Então aqui fala de um tempo, fala assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Qual período? Quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. O ouvir é muito importante. Deixa aí separado o Deuteronômio. Você vai lá no Evangelho de Lucas 19, que você vai ver um homem que ele ouviu a voz do Senhor e ele colocou em prática. E não foi uma mensagem assim direta, não. Às vezes a mensagem não é direta. Lucas 19. Lucas é no Novo Testamento. Mateus, Marcos. Aí é o Lucas. Lucas 19. Você vai ver aqui que a mensagem já não foi direta. Jesus não pregou diretamente para o Zaqueu. Leia aqui comigo, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Entenda aqui o seguinte, irmãos: essa passagem de Jesus nessa cidade ia ser a última. Jesus nunca mais passaria nesse lugar aqui no ministério dele, não passaria mais. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver o seguinte, que Jesus, ele foi passando e ele chegou para os discípulos e disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser crucificado, ele vai ser, ao terceiro dia, ele vai ser morto, ao terceiro dia vai ressuscitar. E foi falando algumas coisas para os discípulos, eles nem prestaram atenção no que Jesus estava falando. Eles não ouviram, eles apenas escutaram, eles não prestaram atenção. Essa passagem aqui que você está vendo, que Jesus entrou em Jericó, foi a última vez que ele passou por ali. Ele não passaria mais. O Zaqueu sabia que aquela ia ser a última vez que Jesus ia passar por ali? Não. Mas o Espírito de Deus falou ao coração dele: você tem que ver Jesus. E ele viu aquela grande multidão, e ele não era muito grande. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Ele queria ver, tentava, não conseguia, e ele planejou: eu preciso ver Jesus. Ele ficou com um desejo, irmão, ardente de ver Jesus. Quando Deus acorda você de madrugada, presta atenção que ele quer te dar uma bênção. Pastor, estou com insônia, todo dia perdendo sono. Às vezes pode ser um problema de saúde. Eu estou falando que você sabe, quando Deus ajuda, levanta você, te levanta, você sabe, é Deus. Tem gente que está com problema médico, de saúde, problema hormonal e não consegue dormir direito. Pastor, é Deus me acordando toda noite? Pastor, não é. Aí você devia pedir uma oração ou procurar um especialista para saber qual o problema. Mas é uma coisa muito simples, você resolve esse problema aí. Mas uma mudança durante o seu dia vai melhorar a sua noite. Mas voltando aqui para o assunto. Deus às vezes incomoda você com a coisa. Olha, você precisava de ler a Bíblia toda. Dentro da palavra vai ter uma bênção, uma não, muitas, que você ainda não descobriu. Você podia fazer essa semana um jejum. Você fica com aquele incômodo: eu tenho que fazer um jejum. Deus quer dar uma bênção para você. Uma oportunidade está passando. Hoje, por exemplo, você está aqui hoje. Hoje é uma oportunidade de bênção. Você sai daqui hoje renovado, diga amém. Você sai daqui preenchido, cheio com a bênção de Deus. Hoje é o dia da sua oportunidade. O Zaqueu entendeu: hoje eu tenho que ver Jesus. Ninguém disse a ele: hoje vai ser a última vez que ele vai passar por aqui. Depois ele vai à cruz e vai ser crucificado. Ninguém disse isso a ele. Mas teve nele uma sede e ele queria ver Jesus. Aí o verso 4 fala: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. Irmão, o Zaqueu estava exatamente onde Jesus queria que ele estivesse. Jesus sabia: ele vai me obedecer, e a hora que eu passar ele vai estar lá, e eu vou ver ele. Jesus chamou ele pelo nome. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, ele tinha ouvido falar, mas Jesus conhecia ele muito tempo antes. Jesus conhece você. Vou falar aqui, mas não é piada não.
Jesus sabe até quantos cabelos brancos você tem. Você nunca contou. E acho que é impossível contar. Que a hora que você acabar de contar, já nasceu mais um. Amém, Jesus? Nasce. Do dia para a noite nasce. Muda de cor. Você não sabe. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele passou, ele estava procurando. Eu já falei o coração do Zaqueu. E eu espero que ele me obedeça. A hora que ele passou, está lá. Encontrou Zaqueu onde tinha que estar. Desce daí, porque é hoje o dia da sua bênção. Hoje me convém pousar na sua casa. Aí você vai ver, irmão, que não tem assim uma mensagem direta. Jesus falando para o Zaqueu assim: faça isso. Você não vai ler isso, mas você vai entender nas entrelinhas. Diz aqui, ó. E o verso 6: e apressando-se desceu, e o recebeu com júbilo, com muita alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, uma coisa que é importante para você pegar aí. Algumas pessoas talvez estão aqui, ou alguém que está ouvindo a mensagem. Às vezes a pessoa ela começa a ouvir umas críticas. Fulano até um dia desse aí estava fazendo besteira com a gente aqui. Agora está indo aí para a igreja, diz que é crente, diz que é santo. E às vezes a pessoa começa a criticar você. Irmão, as pessoas têm boca lá fora e elas falam o que elas quiserem. E o problema é só de quem? Delas. Você não tem que esquentar a cabeça com a opinião dos outros. Tem gente que começa a vir para a igreja, os parentes começam a falar umas coisas. Não sei o que, você está achando que agora você vai para a igreja, que você é o santinho, você é o tal, você é bom. A gente conhece o seu passado. Realmente, irmão, todos nós temos um passado. Já teve alguém que cheirou, fumou, assaltou, roubou, matou, fez horrores por aí. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você pode ter cometido erros até 2 minutos atrás, até antes de você entrar aqui. Você entrou aqui, você está ouvindo a palavra, por que você está aqui? Você veio porque você quer aprender de Deus, você quer crescer, desenvolver sua fé. Você quer ser alguém melhor na vida, você quer estar mais perto de Deus. Então você não tem que dar ouvidos para a opinião dos outros. Tem pessoa da sua família que fala coisas a você, que coloca você lá embaixo. Às vezes tem pessoa de outras igrejas. Você está indo nessa igreja aí? Essa igreja aí não é boa não. Eu mesmo sou uma pessoa dessa. Eu comecei, desde sempre eu fui à igreja. Aí minha adolescência, parei de ir à igreja, houve uns problemas lá, minha família parou de ir. Aí quando eu voltei para ir para a igreja, comecei a ir, tudo. Aí depois as pessoas, mas você, tinha uma vizinha lá, disse, mas você está indo nessa igreja? Essa igreja aí não é boa não, boa é a minha. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou há 7 anos desviado do evangelho. Agora que essa mulher, a vida toda, ela esteve morando nessa casa, do lado da minha casa. Nunca essa mulher teve a coragem de pegar um panfleto e dizer assim, bom dia vizinho, tudo bem? Olha, vai ter um culto lá na minha igreja, você não quer ir não? Nunca ela me convidou. Mas o dia que ela soube que eu estava indo a uma igreja que não era a dela, ela disse, não vá lá não, lá não é bom, lá a comida está podre. Eu fiquei pensando assim, como é que ela sabe se ela nunca foi lá? Ela é dessa igreja. Então, irmão, a gente não tem que ficar falando mal das igrejas dos outros. E, aliás, falar mal de ninguém. O tempo que a gente tem aqui na terra é curto, sim ou não? Aproveitar ele com coisas produtivas. Você vai gastar seu tempo falando mal dos outros, falando da religião, de isso, daqui, não. Eu vou ocupar meu tempo com as coisas boas. Se eu for falar de alguém, eu vou falar bem. Eu vou falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Se aquele meu vizinho é de uma igreja, deixa ele lá, Deus abençoe ele. Agora aquele outro está perdido, está desviado, isso aí eu vou atrás. Isso aí eu vou falar do amor de Deus. Então tem gente que vai falar bobagem para você. Falaram para o Zaqueu assim, sei não, esse Jesus aí não sei não, porque olha só, ele entrou na casa de um homem pecador. Se ele soubesse esse homem, e ficaram julgando o Zaqueu. Aí o verso 7, e vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí o versículo 8, irmão, eu não sei o que foi que Jesus falou lá, mas alguma coisa mexeu em Zaqueu. Aí diz aqui o verso 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Irmão, é muita coisa, metade. Ele era rico, metade, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entre o versículo 7 e o 8 tem uma lacuna aí, tem um espaço. A gente não sabe o que foi que Jesus falou lá. O que foi que Jesus falou para Zaqueu? Mas o Zaqueu, ele se enquadra naquele versículo de Deuteronômio 28. Se você ouvir atento a voz do Senhor Deus, as bênçãos elas vão vir e elas vão te alcançar. Você vai ser bendito na cidade e vai ser bendito no campo. Tudo vai dar certo. Zaqueu chega para Jesus e diz: olha, Senhor, sabe o que eu vou fazer? De tudo que eu tenho, eu vou pegar metade e vou dar para os pobres. Pensa comigo, irmão, um camarada tem 10 carros, 0 quilômetro na garagem. Se ele morrer hoje, ele vai levar algum desses carros para o além? Não vai. Ele tem 300 casacos lá, 300 camisas. Ele usa as 300 camisas? Não usa. Para que ter tanto? Pensa comigo, se as pessoas que tivessem um pouquinho mais aí fora dividisse com quem não tem, não existiria no nosso... Estou falando do país do outro não, vamos cuidar só da nossa casa. Se a gente não cuidar nem da nossa casa, não adianta querer cuidar da casa dos outros, sim ou não? Vamos cuidar só do nosso quintal. Se cada brasileiro que tem um pouquinho de condição melhor cuidasse daquele que não tem condição, não existiria uma pessoa do nosso país passando fome. Tinha? Não. Enquanto tem gente que está mandando construir uma casa para o cachorro que custou 300 mil reais, tem família que não tem um grão de arroz. Um dia desse minha esposa falando: nossa, deu dó do garoto, assim, assim, assim. O garoto foi para a escola, não tinha chinelo, a moça da cozinha lá que deu um chinelo para ele e tudo. E ela falando: olha, a gente vai até levar para essa família aqui umas roupas dessas que a gente está recolhendo na igreja, para ajudar aquele garoto da família tal, porque nem o chinelo ele tinha para ir para a escola. Quebrou o chinelo, e aí o chinelo que estava usando foi da merendeira da escola. Você vê, a merendeira deu chinelo para o garoto, porque ele não tinha um chinelo, é a família pobre. Às vezes a pessoa reclama de uma coisa e tem gente por aí que não tem nada. O Zaqueu disse: ó, do que eu tenho muito. Ele era rico. Do que eu tenho, eu vou dar metade para os pobres. E se eu prejudiquei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. O que aconteceu? O que Jesus falou para Zaqueu que ele tomou essa decisão? Qual foi a mensagem que entrou dentro da alma de Zaqueu, dentro do coração dele, que fez ele mudar? Que mensagem foi? Foi a voz, a mensagem da palavra de Deus. Essa muda. Quer ver uma coisa? Eu não vou pegar exatamente o versículo, senão a mensagem vai ficar muito longa. Lá em João 8, se você quiser só tomar nota, não precisa nem abrir. Lá fala que Jesus ele passou a noite orando. De manhã cedo ele foi para o templo. Quando ele chegou no templo, pegaram a mulher e jogaram lá na frente de Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada de adultério. A lei manda apedrejar. O que o senhor fala? Jesus olhou para eles, abaixou a cabeça e foi escrever no chão. Aí Jesus levanta e fala assim para eles: olha, quem de vocês aí não tem pecado, pega a pedra aí e atira a primeira pedra, porque eles queriam apedrejar a mulher. Aí um por um foi se retirando, não ficou ninguém. Aí ele olhou para a mulher e disse assim: não sobrou ninguém? Cadê teus acusadores? Ela disse: não sobrou ninguém, Senhor. Aí ele olha para a mulher, está lá em João capítulo 8, e fala assim: nem eu também te condeno. Aí ele deu para ela uma palavra: mas vai e não peque mais. Ela ouviu essa mensagem. Um outro irmão, Lucas, não precisa abrir lá não, que a folha anterior aí, Lucas 18, verso 15 diante, fala do jovem rico. Ele se aproximou de Jesus e falou assim: mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele disse: quais que eu tenho que guardar? Não adulterará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Senhor, tudo isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Aí Jesus olhou dentro dos olhos dele e disse assim: a você falta uma coisa. E ele ficou esperando a voz de Jesus. Você vai pegar os seus bens, para esse ele já não falou mais para fazer metade não. Ele falou: pega os seus bens, vende tudo e dá para os pobres. Depois você vem e me segue. E aí você vai ter um tesouro no céu, ainda você vai receber a vida eterna ainda.
Ele abaixou a cabeça e se retirou triste. Para ele, para esse jovem rico, para ele, Jesus mandou vender e dar para os pobres. Tudo. Não era para ele ficar com nada. Para outro, Jesus chamou para ser um pregador. Eu quero que você seja um pregador. Para o outro, Deus quer que ele seja um excelente pedreiro para construir casa para os outros. O outro, ele quer que seja uma professora. Irmão, ensinar é uma arte. Nem todo mundo tem paciência para ensinar. Sim ou não? Não tem. Nem todo mundo tem paciência. Você lembra que essa época da pandemia, que as crianças elas iam para casa, ficavam em casa sem aula, e aí era dado uma cartilha para as crianças para poder estudar em casa. Você lembra disso? Quem tem filho pequeno aí sabe. Seja bem sincero, seu filho estava aprendendo alguma coisa? Meu menino ia respondendo tudo assim, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E acho que a professora nem corrigia, porque dava nota para eles. Eu falei, eu não acredito que você faz isso. Pai, você vai ver. Ela ainda vai me dar 10, porque parece que nem corrige. Ele aleatoriamente respondendo, sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. Ele nem lia a matéria. E vinha com 10. Eles aprenderam alguma coisa? Não. Ser bem sincero, eu não tinha e não tenho a paciência para pegar e ensinar. Fazer o que o professor faz na escola, é assim, explicar, eu não tenho essa paciência. Ensinar é um dom, é uma arte. Tem gente que tem habilidade para fazer uma casa para os outros. Eu, se for fazer a casinha do cachorro, o cachorro vai morrer debaixo da casinha, que o telhado vai cair. Eu não tenho essa habilidade. Tem gente que pinta a casa dos outros, que é uma beleza. Eu, quando vou fazer serviço de pintura aqui na igreja, pinto a parede, pinto o chão, pinto a cadeira, pinto o cabelo, pinto o óculos, pinto o vidro. O vidro tinha nada a ver com a conversa. Vai na pintura também. Cada um na sua área. Quem está entendendo? Aquilo que Deus manda você fazer. Se Ele mandou você ser um advogado, seja um advogado honesto. Se Ele mandou ser o outro ser um político, seja um político honesto. Se mandou outro ser um pregador, seja um pregador. Se é um vendedor, seja um vendedor honesto. Aquele que explica e vende aquilo ali e ainda faz aquela pessoa, seu freguês, seu cliente, que vai comprar outras vezes. Jesus falou para esse aqui, para o jovem rico, está no Lucas 18. Pega o que você tem, dá para os pobres. Depois você vem e me segue. Ele abaixou, ele não entendeu nada que Jesus estava pedindo para ele. Que Jesus mandou ele seguir a Jesus. Me siga. O que Jesus ia fazer desse homem, irmão? Uma bênção. Deuteronômio 28. Volta lá para a gente concluir a mensagem aqui. Deuteronômio 28. Verso 1 e o 2. E será que, se ouvires, tem que ouvir, a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor o teu, é quando você ouve. Aqui diz que a bênção vem, irmão, e alcança. Não vai ser igual aquele cristão bobinho. Alguém diz assim, olha, tem um pregador por aí que resolve o problema de todo mundo. Ele sopra assim, e quem chega perto dele é curado. Aí a pessoa, onde que esse pregador está? Ah, é na rua tal, número tal. E o bobinho vai lá. Dali a pouco, nada acontece. Ou alguma coisa acontece, às vezes não é nem por causa do pregador, é a fé da pessoa. Aí daqui a pouco alguém conta, olha, tem outro pregador ali que pega o terno dele e joga assim, e quem relar no terno é curado. Aí a pessoa vai atrás. Ela vive indo atrás das coisas. Quem ouve a voz de Deus, ela não vai atrás. As bênçãos vão atrás dela. A bênção vai. Onde que está o João? Deixa eu ir lá abençoar ele. Onde é que está a Maria? Eu vou atrás dela. A Maria não vai atrás das coisas. As bênçãos é que vão atrás dela. Ela vai ser alguém que vai atrair a bênção vai vir sobre a vida dela. É diferente, mas quando que isso acontece? Quando a gente ouve a voz do Senhor, o teu Deus. Deus fala para alguém, deixa a bebida. Mas eu gosto da bebidinha. Quem que tem eu dar uma bebidinha final de semana? Uma vez eu falei a uma pessoa, por que você não para de fumar? E a pessoa ficou brava comigo. Quem é você para mandar em mim? Eu falei, olha, eu vim aqui visitar você e falar da palavra. Para de fumar. Um dia desse fui visitar a pessoa. E a pessoa com efizema pulmonar.
Mas há 20 anos atrás, quantos anos? 20. Eu visitei a pessoa e disse: por que você não para de fumar? Será que era eu que estava falando com aquela pessoa, irmão? Era Deus. Porque há 20 anos atrás aquela pessoa não tinha efizema, mas hoje tem. E depende de uma porção de remédio para continuar dando respirozinho, que está ruim. Deus fala, por que você não cuida mais da sua esposa? Seja mais carinhoso com ela. Seja mais carinhosa. Abraça o seu marido, abraça o seu filho, a sua filha. Tem gente que não abraça os filhos. Ah, não precisa. Precisa. Uma vez eu ouvi alguém explicando, alguém bem mais instruído que eu, o abraço, ele cria comunicações dentro do cérebro da pessoa. Cria ligações. Abraça, todo dia abraça a sua esposa, abraça o seu marido, abraça o seu filho, abrace. Beije mais a sua família. Diga amém, Jesus. Você tem que beijar alguém, beija a sua mulher, beija o seu filho, beija a sua filha. Eu sou assim, meio assim, reticente, irmão, em ficar às vezes na igreja, abraça irmão. Eu sou assim, meio assim, reticente, por quê? Porque tem gente que às vezes interpreta mal. Mas com a sua família, você abraça mesmo. Amém, Jesus? Sua mulher, seu filho, sua filha, abraça, beija, diga que ama. Aproveite o enquanto você pode fazer isso. Ouça a voz de Deus. Irmão, guarda isso aqui. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Para fechar aqui, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus. Depois você lê em casa até o versículo 14 aqui, quanta coisa que Deus vai mandar de bênção sobre a vida daquele que ouve a voz dele. Então ouça, que ele está te dando vitória hoje, amém? Vão ficar de pé que eu quero fazer uma oração com vocês em nome de Jesus. Levante a sua mão direita comigo e diga: Senhor Deus, eu te apresento a minha mão e eu te peço, Senhor, coloca nessa mão a unção do Senhor e o seu poder. Põe essa mão no seu coração. Se tiver com qualquer enfermidade, põe no lugar da enfermidade. Pai, nós ouvimos a tua palavra e eu sei que enquanto eu ministrava, o Senhor falava a corações. Eu te peço agora, vem tocando nessas vidas, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Destrua as enfermidades, destrua o mal, o ódio, o câncer, a infecção, tudo que não presta, o problema financeiro, o problema conjugal, a revolta que essa pessoa tem no coração, é um ódio que ela tem de um familiar, é um ressentimento, é uma mágoa. Mas eu te peço agora, vem tocar nestes corações, vem limpar essas vidas, ó Deus, de toda a obra do inferno. Eu uso a autoridade que o Senhor me deu, o poder que o Senhor me deu no nome de Jesus para paralisar toda ação do diabo. E eu digo: bata em retirada toda ação do mal, saia doença, enfermidade, perturbação, em nome de Jesus de Nazaré. Seja desfeito agora todo mal, seja arrancado agora todo mal, ó Deus, em nome de Jesus. Eu determino a bênção, eu determino a vitória para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus. Conheci alguém que transformou o meu viver. Você nasceu para ser feliz. Programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação: Pastor Ricardo Santos. Jesus, tu és pra mim, mas com amor sem fim, nunca te deixarei.